Olá, sejam todos bem-vindos à terceira aula do percurso do autocuidado, intitulado O Mito da Autossabotagem. Eu me chamo Eduardo Schmidt, sou psicanalista e hoje a gente vai desmistificar um pouquinho a questão da autossabotagem dentro da realidade que cabe para cada indivíduo. Bom, primeiramente, o que eu gostaria de trazer nessa aula aqui. Essa aula, ela é especificamente direcionada, ou ela vai fazer, o que eu gosto de falar, vai fazer mais sentido para alguém que convive com aquela sensação de não saber bem para onde ir, de não saber bem das coisas que gosta, de não saber bem quem é, de reconhecer a própria identidade. Essa sensação que hoje em dia ela é ainda mais impulsionada pelas redes sociais, de você ter uma sensação de que você é a única pessoa entre quase 8 bilhões de outras pessoas que se sente perdida, que não se sente encaixada, incluída em algum espaço, em, em alguma determinada cultura, em algum determinado grupo. E essa sensação ela é ainda mais impulsionada hoje em dia pelas redes sociais, né? Conforme a gente tem esse contato com essa felicidade declarada nas redes sociais, a gente traz essa sensação de que a gente é a única pessoa que não se encontrou ainda. Então, essa aula, ela é mais especificamente, ela vai fazer mais sentido para as pessoas que se sentem, né, nessa espécie de bolha da, da, da sensação de perda, da sensação de perda de sentido de vida, tá bom? E aí uma coisa que eu gostaria de falar primeiro, antes de iniciar, de entrar no assunto, é que eu gostaria que esse espaço aqui, que essa aula, ela funcionasse como uma espécie de acolhimento, que ao a gente abordar esse assunto com muita sensibilidade, com muito respeito, sem trazer, né, se o que a gente está trazendo aqui como conteúdo é uma verdade absoluta, é o correto, não é, etc., não é esse o objetivo dessa aula, mas é que você consiga se sentir pertencente dentro dessa aula, que conforme a gente conversa sobre esse assunto, você consiga, eu acho que raras vezes que você conseguiu isso, se sentir incluído, se sentir pertencente dentro de uma comunidade. O percurso do autocuidado é essa comunidade em que você pode expor a sua vulnerabilidade, pode trazer as suas feridas, falar dos seus traumas e você se sentir identificado no outro, né? Eu não venho de um lugar de saber, eu não venho de um lugar de uma pessoa que não tenha traumas, que não tenha sofrimento, mas eu venho, né, do lugar de uma pessoa que tenta trazer essa identificação, que você perceba essa identificação de fragilidade, de possibilidade de conversar sobre vulnerabilidade em mim, né, trazendo aqui alguns relatos pessoais, tá bom? E aí talvez você pense assim: "Ah, mas como que eu vou conseguir me sentir incluído, me sentir pertencente a um grupo, à comunidade Percurso do Autocuidado, se eu tenho 30, 40 anos, 10, 14 anos e eu nunca me senti pertencente mesmo à minha própria família, mesmo ao grupo de amigos de infância?". E aí a possibilidade que eu trago, e eu falo isso com muita segurança como psicanalista que eu sou e que experimentei isso rara e poucas vezes na vida, que através da dor, que através da possibilidade do processo que você consegue falar e expor a tua vulnerabilidade, reconhecer os teus traumas, a tua distância dessa pregação de perfeição, é através desse elo, dessa identificação de dor, de eu posso ser vulnerável, que você conseguirá se sentir pertencente, que você conseguirá se sentir parte desse grupo, parte de uma comunidade. Então, durante esses minutos, essa uma hora, eu espero que você consiga revisitar alguns traumas, revisitar algumas dificuldades, algumas sensações que a gente vai falar aqui e que através dessa visita, através dessa conexão com essas memórias, você consiga, ainda que por alguns instantes, se sentir pertencente, se sentir incluído aqui à nossa comunidade. Para falar um pouquinho sobre a questão da autossabotagem, eu gostaria de entrar num assunto assim que a neurociência afetiva traz com bastante ênfase. Eu sempre vou deixar referência aqui do material para vocês, também tem o PDF, é que quando um bebê chora, né, a gente fala muito na neurociência afetiva e na neuropsicanálise do trauma do nascimento. Quando um bebê chora, para quem está vendo de fora, para quem está assistindo o parto, hoje em dia a gente tira foto, né, do parto, etc. É um dos momentos mais lindos. Há quem acredite, a medicina às vezes prega isso, que a criança chora porque é a primeira vez que ela está
exercendo, né, o uso dos pulmões, e ao entrar o oxigênio dentro dos pulmões, existe esse choque, essa dor, e a dor faz com que a criança chore. Mas para nós neuropsicanalistas, o trauma do desamparo vai trazer, e isso com base na neurociência afetiva, que o primeiro choro da criança é por um incômodo. Imagine uma criança que está dentro de um ambiente totalmente seguro, onde ela recebe uma quantidade perfeita de alimento, onde ela recebe muita pouca quantidade de som, né? E é o som que ela escolhe, onde ela recebe uma dieta balanceada, onde ela tem um espaço de segurança, ela não tem contato com esse físico, com esse viver nesse ambiente, com esse excesso de ruído do mundo. E aí, de repente, essa criança, ela é expulsa, não há um aviso, não há uma escolha, ela simplesmente é expulsa desse espaço intrauterino, seguro, e de repente ela vai para o mundo. E aí, quando ela chora, na verdade, esse choro da criança é uma sensação de desamparo. É um mesmo som, um mesmo ruído que se a gente pegar, por exemplo, existe testes comprovando isso, um morcego, um rato, roedores, por exemplo, quando eles nascem, o som que eles fazem, a gente consegue medir isso com um aparelho específico, o som de desespero, de desamparo, de medo, pavor que eles fazem é semelhante ao choro do bebê quando ele chora pela ausência da mãe, quando ele chora pelo desamparo, pela sensação de sair desse espaço seguro. Então, o choro do bebê é, na verdade, o ápice do desespero, é o ápice do que o organismo consegue fazer para chamar a atenção dessa figura simbólica cuidadora que seria a mãe. E aí, quando a mãe pega essa criança e leva essa criança até o seio, e a criança consegue, através da boca, sentir o primeiro prazer nesse mundo real, então por isso que quando você pega uma criança de até 2 anos, 2 anos e meio de idade, tudo que a criança pega, um bebê, ele vai automaticamente levar na boca, porque o primeiro prazer, a primeira sensação de segurança, de inclusão que ele sentiu nesse mundo real foi através da boca, foi através do paladar. Então ele sentiu a amamentação, e aí na questão da amamentação vai entrar uma questão de dopamina muito ligada ao prazer que a criança sente, não é só o líquido, não é só o alimento, etc. Mas quando a mãe pega essa criança, coloca no colo e amamenta ela pela primeira vez, dentro dessa realidade, desse mundo que nós vivemos, é o máximo, é o espaço mais próximo que a mãe consegue oferecer para essa criança de segurança, comparado a esse espaço intrauterino que ela estava até então. E aí, quando a criança experimenta esse colo da mãe, essa primeira amamentação, esse primeiro prazer do mundo, ela vai entender, ela vai atribuir ao choro, a sensação de desespero, uma primeira funcionalidade. Então, esse choro, né, esse desesperar-se, esse medo que eu senti, esse desamparo que eu expus através do choro, através do grito, através dos movimentos, etc., adquiriu uma função. A função do choro, então, é me levar para minha mãe, me levar para minha figura cuidadora, me levar o mais próximo possível para esse espaço de segurança semelhante ao útero que eu tinha anteriormente. E aí o choro adquire uma função, se torna uma ferramenta. Então, por isso que todas as vezes a criança quer alguma coisa, uma fome, ela sente uma dor, um medo, ela chora. Então, o choro tem essa funcionalidade. O que que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o choro, o desespero, a dor é uma das únicas formas que o ser humano aprende desde cedo a adquirir um aprendizado, a adquirir um prazer, a chegar perto do espaço de segurança. Então, o choro hoje na vida adulta, ele também continua tendo essa função. Então, se eu criança, né, bebê, eu aprendi que todas as vezes que eu senti fome, que eu senti desamparo, que eu senti desespero, eu posso chorar. E esse choro tem a função de trazer a figura cuidadora, isso se torna um registro de memória, se torna um registro de aprendizado. Dentro da nossa memória vai se constituindo camadas de aprendizado, e cada vez que eu faço alguma coisa e aquela coisa me faz alcançar um objetivo, me faz sentir prazer, eu guardo, eu registro isso, isso é automático, eu registro isso como uma memória de aprendizado. E essas memórias de como adquirir esse prazer, de como saciar essas minhas necessidades afetivas fundamentais, vai constituindo a minha memória. Então, não é estranho que uma pessoa que tenha convivido, uma criança num lar absurdamente tóxico, absurdamente ambivalente do ponto de vista
afetivo, do ponto de vista de agressão, saia dessa família e vá buscar um relacionamento em que ela experimente essa mesma sensação de ambivalência, essa mesma sensação de insegurança, essa mesma sensação de medo. Na verdade, a criança ou o adulto, ou o adolescente, a pessoa que vai se relacionar, não está buscando em si o sofrimento, não está buscando em si a ambivalência, não está buscando em si a agressão desse relacionamento. Mas como ela tem um registro de aprendizado que ela vai conseguir saciar o prazer dela, que ela vai conseguir saciar a fome, a necessidade de abraço, a necessidade de carinho dentro desse ambiente, porque ela já tem mecanismos da camada de personalidade dela que fez com que ela atingisse esse objetivo, é dentro desse contexto, é nessa figura, nesse relacionamento que ela acredita que ela tem potencialidades para saciar suas necessidades afetivas, sua necessidade de carinho. Então, todas as vezes que uma pessoa está dentro de um relacionamento tóxico, dentro de um relacionamento agressivo, essa pessoa não está em si buscando a agressão, não está em si buscando o sofrimento, ela está buscando a essência desse sofrimento, que é: aqui eu tenho ferramentas, aqui eu tenho um aprendizado suficiente para receber carinho, para receber amor. Perfeito que vocês tenham entendido isso. E aí, o que que a gente vai então falar sobre a dor? O carinho, a atenção, o afeto que você recebe quando você está passando por um momento de dor, como o afeto que essa criança recebe quando ela está chorando de desespero por ter nascido, ou quando uma criança cai e ela se fere pela primeira vez e a mãe abraça essa criança, a mãe acolhe essa criança, simbolicamente essa figura de cuidado está falando: eu estou aqui. Você não está sozinho, eu estou cuidando de você. Você é pertencente a mim. Até os 2 anos e meio de idade, a criança ela tem uma projeção que ela e a mãe são as mesmas pessoas. E aí, a partir dos 2 anos e meio de idade, quando a criança percebe, ela começa a ampliar sua consciência e percebe que a mãe é uma pessoa e ela é uma outra pessoa, ela vai para o mundo buscar essa completude. Ela vai para o mundo buscar essa parte que lhe falta. E aí, a falta de sentido de vida, que a psicanálise do Freud vai dizer. Mas então entendam assim: todas as vezes que você recebe um abraço, um carinho, um afeto, quando você está vivenciando, experienciando um momento de dor, de desespero, de desamparo, ele é totalmente direcionado à ideia de você pertence. Ele é totalmente a ideia de você estar incluído, você está amparado. A ideia de abraço, de carinho, de aplausos que a gente recebe quando a gente é promovido, quando a gente compra um carro, quando a gente passa num concurso público, ela é totalmente distante dessa ideia de acolhimento. Eu te parabenizo pelo teu porque eu reconheço que você conseguiu atingir determinado grau, porque eu reconheço que você conseguiu atingir determinada meta. Mas esse abraço, esse carinho, esse afeto que a gente recebe nas redes sociais, de nenhuma forma ele é direcionado para nos aproximar desse estado de segurança, que é o afeto e o carinho quando a gente recebe que a gente está vivenciando um momento de dor. Por exemplo, se você ganhou na Mega da Virada, por exemplo, o abraço, os parabéns que você vai receber das pessoas, ele nunca vai se aproximar da ideia de um abraço, de um carinho, de uma atenção que você recebe das pessoas, e aí mesmo através das redes sociais, quando você está vivenciando um momento de luto, quando você perdeu um ente querido. Então, as diferenças de carinho, no sentido de registro de memória, elas trazem uma diferença absurda. Por isso que eu digo que, através da dor, quando você se permite vivenciar a vulnerabilidade durante essa aula, esse discurso, você se sente pertencente porque eu trago para você esse registro de memória de inclusão. Diferente dos milhares de seguidores que eu posso ter na rede social, que quando eu posto uma foto, eles dizem parabéns, eles dizem um oi, etc., e jamais vai me aproximar desse estado de segurança. Então, a dor, nós neuropsicanalistas acreditamos que é um dos únicos mecanismos que possibilita eu me sentir identificado com o outro, eu me sentir pertencente ao outro. É essa eu acho que a essência da aula é essa. Entenda que a felicidade, o sucesso, a prosperidade não te aproxima desse estado de segurança, por isso que ela nunca te completa. Mas a dor, a sensação de estar vivendo um momento difícil e o carinho que eu recebo, por mínimo que seja, das pessoas ao meu redor, por eu estar vivenciando esse momento de dor, me coloca mais próximo possível desse estado de segurança, desse estado intrauterino que é o que o bebê
conhece como estado mais seguro de homeostase e de equilíbrio, perfeito? Então, a ideia é, se permitam, pelo menos dentro da comunidade do autocuidado aqui, sentir essas dores, exposto às vulnerabilidades, revisitar suas memórias traumáticas, porque esse espaço, essa aula é seguro para isso. Desde o século XIX, quando um jornalista francês cunhou o termo autossabotagem, ele se tornou muito conhecido, ele se tornou muito aplicável, muito rotulável às condições que a gente vive. Então, o mito da autossabotagem quer dizer que autossabotagem é um conceito, gente, e existe uma fundamentação teórica, existe uma fundamentação científica do porquê que se chama autossabotagem, existem algumas evidências científicas, isso dentro da psicanálise a gente conhece como um mecanismo de defesa, que a gente já falou em outras aulas, que basicamente o mecanismo de defesa, a grosso modo, é quando eu não consigo lidar com uma coisa que eu não aceito em mim, eu reprimo, eu oculto essa memória, essa coisa que eu não aceito em mim, e quando eu vejo a oportunidade de projetar no outro, de culpar e apontar o dedo no outro, eu faço isso. Então, basicamente, isso é o mecanismo de defesa. É quando você ainda não tem condições de lidar com certas características, com certos comportamentos seu, memórias, etc., e aí você oculta essa memória, esse comportamento, e sempre que você pode, você projeta no outro para diminuir essa sensação de culpa de que aquilo também está em você. Basicamente é isso. Então, um mecanismo de defesa, dentro de alguma circunstância, ele é absolutamente necessário. Existe o mecanismo de defesa das projeções, que é o que a gente já falou na primeira aula, e existe também esse mecanismo, como muitos outros mecanismos de defesa, que são essenciais para a gente sobreviver e para a gente conviver em sociedade. Então, eu não tenho plena capacidade, condições de lidar com tudo o que eu sou, com tudo o que eu vivi, com todas as minhas memórias. Então, de certo modo, o mecanismo de defesa vem para me fazer passar por esses momentos difíceis de uma forma menos sofrida. Até aí tudo bem. Mas, cientificamente, não há comprovações de que você consiga constituir uma vida que tem 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos absolutamente 24 horas nesse lugar de mecanismo de defesa. Então, o mecanismo de defesa é algo que acontece pontual, especificamente. Ele não atua 24 horas na personalidade humana. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não há como você pegar toda a sua vida que você viveu, que você construiu, e dizer que o sucesso que você não tem, que as coisas que você não conquistou, foram tudo devido à questão da autossabotagem, porque você se autossabotava. Não. Isso é uma coisa que vendem na internet, e aqui cabe também a gente evidenciar que existem realidades, né, diferentes para cada pessoa. Então, a gente se culpa muito a partir desse conceito que hoje é muito usado dentro da terapia contemporânea, de autossabotagem, de que se eu vim de determinado lugar, se eu vim de determinada condição financeira, com determinada condição social, e eu consegui passar no concurso público, e eu consegui passar no vestibular, numa federal da vida, todas as outras pessoas que vieram da mesma realidade, das mesmas condições financeiras e sociais, têm a obrigação, ou têm o dever, ou a condição de viver a mesma realidade, de passar no mesmo concurso, de passar na mesma federal. E não. Não há essa possibilidade, tanto de um quesito social, porque a gente pode estar dentro do mesmo ambiente que é uma outra pessoa, mas a realidade que ela vive, a forma que ela percebe esse ambiente é totalmente diferente da que eu vivo, e isso é comprovado entre irmãos gêmeos que nascem e vivem a mesma realidade. A interpretação que eu faço dessa realidade ela é absolutamente diferente. Há também um quesito organismo, há um quesito intelectual, há um quesito cognitivo, ou seja, numa questão cognitiva, mental, a minha estabilidade para aprendizado, para absorver conteúdo, para ter uma noite de sono, para adquirir os nutrientes de determinados alimentos é uma, e a da pessoa que convive, que vem da mesma realidade que eu, é absolutamente outra. E isso não é uma teoria, isso é uma comprovação científica que a gente tem. E aí as pessoas hoje, elas olham muito para a internet e vão atribuir o conceito de autossabotagem à ideia de sucesso que elas não conseguem alcançar, à ideia de metas e objetivos que elas não conseguem realizar, e há um outro ser humano com as mesmas capacidades que ela que consegue realizar. Então, a ideia é a gente parar para pensar um pouquinho nesse conceito, né?
e pensar que ele não pode, de forma alguma, a ideia de autossabotagem ser determinante para o indivíduo que você é, ser determinante para a personalidade que você tem. De novo, autossabotagem é um mecanismo de defesa e ela acontece especificamente direcionada pelo nosso cérebro quando nós não temos capacidades de lidar com determinadas situações. Não é algo aleatório, não é algo que acontece 24 horas simultaneamente. Muito importante a gente entender o conceito de autossabotagem para a gente entender e aceitar, compreender que cada indivíduo vive uma realidade totalmente diferente, uma realidade totalmente particular e que os acontecimentos que você vivenciou na sua infância, eles não definem o indivíduo, eles não definem a personalidade que você tem, mas eles te direcionam, ou seja, eles apontam para você reconhecer quais são as necessidades, quais são os prazeres que você busca no mundo, quais são as dificuldades que você vivencia nesse mundo. Por isso que olhar para dentro, olhar para a sua história, para a sua memória, para tentar encontrar algo que faça sentido na vida para você, é muito mais indicado do que olhar para o externo, do que olhar para o exemplo do outro. Gosto muito do historiador Leandro Carnal, que ele diz que o problema de você ler a biografia do Steve Jobs é que o Steve Jobs nunca escreveu uma biografia em como se tornar bilionário, em como ser o próprio Steve Jobs. E a gente segue muito essa ideia de que existe uma receita para o sucesso na vida, existe um manual de como viver a vida da forma correta, existe um manual do relacionamento que não é tóxico, existe um manual da vida autêntica, existe o manual de uma vida que vale a pena, existe o manual da profissão perfeita, existe o manual de como ser um psicólogo, existe o manual de como ser um terapeuta, de como ser um bom filho, uma boa mãe e etc. E isso não existe. A vida não tem um manual. Então, anteriormente, essa aula iria se chamar anti-manual, porque não há de fato um manual para a vida. Você vai experimentando e aquilo que faz sentido para você dentro de um relacionamento pode não fazer absolutamente sentido para o outro. Então, o que que a ciência traz? Por que que eu vou na terapia se eu estou com dificuldade no meu relacionamento e não há uma ideia de relacionamento perfeito, não há uma ideia de relacionamento saudável? Existem apontamentos, existem possibilidades, e o que o terapeuta faz dentro da sessão de terapia é suspender as próprias percepções dele, a própria realidade, para tentar vivenciar junto com você a sua realidade. E aí, dentro desse processo terapêutico, verificar se naquele relacionamento aquilo que é colocado faz sentido para você. Não é se faz sentido para o mundo, não é se fazer medicina faz sentido para o mundo, ter dinheiro faz sentido para o mundo, é se faz sentido para você. Então, tem muito mais a ver com os seus registros de memórias, registros de aprendizados que você fez, do que buscar um manual, do que buscar uma receita de como atingir uma felicidade na vida. Então, o que existe hoje, com todas as evidências científicas, são apontamentos, direcionamentos, possibilidades, mas não existe uma receita de como viver a vida. Não existe um único caminho que vai te conduzir a uma felicidade. Não existe um único caminho que vai te conduzir a uma sensação de plenitude, de ter encontrado sentido para a tua vida. É subjetivo, é particular, é de acordo com o teu contexto histórico. E aí a gente sabe, todo ser humano parte de alguns padrões de comportamento, alguns padrões de necessidade, como as 7 necessidades afetivas da neurociência, mas a forma que eu vou buscar essas necessidades, que eu vou saciar, suprir aquilo que eu sinto falta no mundo, vai depender da minha história, vai depender do meu contexto histórico, da forma que eu vivi, da forma que eu fui ensinado. Por isso que não serve você pegar a vida de uma pessoa e achar que aquele é o padrão de vida que eu quero e você pegar e seguir todos os passos que ela fez. Por que que, se você parar para pensar, antigamente, uma das maiores formas de punição que a gente tinha nas penitenciárias era você pegar um preso e colocar ele numa solitária. E aí ele passava de 7 a 15 dias dentro dessa solitária, e aquilo era suficiente para ele ter um colapso mental, ou seja, para ele entrar num estado de desordem mental, não funcionalidade. E aí, por que que um
cara consegue passar 7 dias ausente de contato, 7 dias dentro de uma solitária, que era o que se chamava antigamente, um quarto todo branco, com espuma, e você não conseguia ouvir nenhum som, e você não tinha interação com nenhuma pessoa, e 7 dias era suficiente para levar essa pessoa a um colapso mental? Por que que, contrário a isso, um monge, uma pessoa que é um erudito, escolhe passar 2, 3, 10 anos sem ter contato social, meditando, né, sozinho, isolado dentro de um templo, dentro de um quarto, dentro de numa floresta e etc. E essa mesma pessoa que parte dos mesmos padrões comportamentais que esse presidiário que entrou em colapso mental não entra em colapso, não surta, não tem um surto psicótico, exatamente porque na cultura do monge, na cultura desse erudito, meditar, se isolar da sociedade, buscar um estado de amplitude da consciência é algo que faz sentido para ele, é algo que faz sentido na realidade dele, na cultura dele. Mas possa ser que meditar 2, 3 horas para mim não faça sentido. Então, se eu me obrigo a meditar porque existe na ciência uma comprovação que meditar é bom, existe uma monja Coen da vida que prega a ideia de você meditar, de você praticar mindfulness, se eu me obrigo a meditar, porque a monja Coen me parece na rede social ser alguém muito evoluído e ela medita, eu vou estar me obrigando a me encaixar dentro de uma realidade para vivenciar um espaço de acolhimento, um espaço de sentido de vida, uma ampliação da minha consciência que funcionou para esse monge, que funcionou para esse erudito. Então, de novo, olhar para a tua realidade, olhar para o teu conceito histórico, para os teus registros de aprendizado, ajuda você a entender se meditar em pleno século XXI faz sentido para você ou se não faz. Para mim, Eduardo, particularmente, meditar 2 horas por dia não faz o menor sentido. Eu não tenho essa possibilidade. O meu conceito histórico, as coisas que eu busco, a realidade que eu vivo, não me possibilita eu me sentir bem, eu encontrar um estado de plenitude meditando 2 horas por dia. Mas para alguns amigos meus que convivem, né, no mesmo ciclo social, que fazem a mesma faculdade, meditar faz absolutamente sentido para ele. Mas eu não posso olhar para a rede social desse meu amigo e falar, ele parece uma pessoa tão mais centrada, tão mais paciente, eu preciso me obrigar a meditar. Essa sensação de obrigação, ela vai tirar qualquer sensação de prazer que você possa sentir no hábito de meditar. Então, a gente não pode pegar uma influência da vida, uma pessoa famosa como a Monja Coen, e pegar o passo a passo ou as dicas que ela dá de como viver uma vida feliz, de como viver uma vida plena, e me obrigar a viver a vida dessa forma, seguir os mesmos passos. Se aquilo não faz sentido no meu contexto de realidade, se aquilo não faz sentido no meu contexto histórico, e hoje a gente faz muito isso, a gente pega muito as pessoas das redes sociais e a gente prega que a vida que elas vivem é a vida que a gente quer viver. Então, a gente vai seguir as dicas que ela dá, a gente vai usar as receitas que elas dão para a gente emagrecer, a gente vai usar a receita de alimento, etc. E talvez isso não caiba na sua realidade. E isso vai te trazer uma penitência de sofrimento que, na maioria das vezes, é inconsciente. Você não percebe esse sofrimento. Por que que eu não consigo perceber esse sofrimento? Porque eu estou fazendo algo que uma outra pessoa faz, como a Monja Coen, como um erudito, um monge que quer meditar. A ciência diz para mim que meditar é bom, me evolui e eu estou sofrendo. Então, de novo, contexto histórico, é a tua realidade. Possa ser que meditar não faça sentido para você. E se obrigar a isso vai ter um preço. Vai ter um preço inconsciente, mas vai ter. E aí eu quero dar um exemplo particular. Tem um rapaz psicólogo, um profissional da área da psicologia, que eu acompanhava o conteúdo dele e eu, por escolha própria, decidi não mais acompanhar, mas era um cara que eu admirava muito o que ele produzia, a maneira que ele produzia, o conteúdo que ele divulgava nas redes sociais. E aí eu me dediquei por algum tempo a experienciar, seguir o passo a passo, seguir as dicas dele para ver se fazia sentido. Se eu atingia esse grau de potencialidade que a nível cerebral, a nível mental e cognitivo, ele prometia nas redes sociais. E milhões, o cara tem milhões de seguidores. Então eu fui seguir o passo a passo e eu percebi ele trazendo algumas dicas, por exemplo, de dieta, né? De alimentos que você tem que consumir no café da manhã, no almoço, no café da tarde e na janta
para você ter uma melhor performance mental, uma melhor capacidade de absorver conteúdo, de concentração. E aí também, como que você poderia ter uma melhor noite de sono? Como que tem que ser a sua rotina? Como que tem que ser a sua higiene do sono para você ter uma noite de sono de qualidade que vai te fazer, através da consolidação de memória, reter, né, guardar, absorver o conteúdo que você estudou e as experiências que você vivenciou durante o dia. Só que aí, conforme eu fui acompanhando o conteúdo desse cara, eu percebi que os alimentos que ele conseguia alcançar no poder aquisitivo dele não era alimento que cabia na minha realidade, que a quantidade de horas, de 8 a 9 horas que ele podia dormir à noite, não era a quantidade de horas que eu podia dormir. E não era por uma questão de escolha, é por uma questão de realidade, por uma questão cultural. Então, quando a gente fala de um país como o Brasil, não dá para você comparar A com B, é totalmente diferente. Então, ele poderia, por exemplo, ele trabalhava 6 horas por dia, ele conseguia, dentro da nossa realidade financeira, comprar determinados alimentos que trazem alguns nutrientes que, de fato, a ciência vai comprovar que eleva a tua capacidade de absorver conteúdo, a tua capacidade de foco, a tua capacidade de energia durante o dia, que na minha realidade financeira eu não podia comprar, eu não tinha poder aquisitivo para comprar os mesmos alimentos. Então, se já partia dessa questão financeira, aí eu fui olhar para um outro ponto. A quantidade de horas que ele dormia era uma quantidade que ele tinha possibilidade. Eu não tinha essa possibilidade, como a maioria dos brasileiros, porque eu precisava acordar às 4 da manhã para chegar no meu trabalho às 7h30, tomar um café, entrar 8 horas no trabalho, sair às 6 da tarde, e às vezes aí no meio período comer uma marmita que eu levava requentada, que eu tinha que requentar, que eu levava marmita de casa, porque eu não tinha poder aquisitivo para ir no restaurante e comprar e comer o alimento que eu poderia escolher, que ia me dar uma melhor performance durante o restante do dia. Eu não tinha também a possibilidade de, depois do trabalho, voltar para casa, como no caso dele, porque eu tinha que ir para a faculdade, e na faculdade eu saía de lá 10, 10h30, voltava para casa de ônibus novamente, chegava em casa meia-noite e ia dormir 1 hora da manhã. Então, a quantidade de horas que eu tinha disponíveis para dormir na realidade que eu vivo não é a mesma quantidade de horas que hoje você tem para dormir. Não é a mesma quantidade de horas que você trabalha. A possibilidade de alimentos que você consegue adquirir hoje, que você consegue comprar, alimentos especificamente direcionados para uma melhor qualidade de sono, para uma melhor performance cognitiva de aprendizado, foco, aprendizado, não é o mesmo que eu tenho. Então, se a minha realidade de conseguir comprar determinados alimentos não é a mesma que a sua, eu não posso me culpar por eu não conseguir dormir as 8 horas que você consegue. Eu não posso me culpar por eu não conseguir ter a alimentação que você consegue. Eu não posso me culpar do ponto de vista cognitivo de eu não conseguir reter a mesma quantidade de conteúdo, de eu conseguir ler a mesma quantidade de livros que você consegue ler durante o ano, durante um mês e etc. Porém, a internet mascara toda essa realidade, as redes sociais mascaram toda essa realidade subjetiva que cada pessoa vive e diz que não, que a receita para ter sucesso é ler 2 livros por ano, é ler 2 livros por ano, é consumir tais alimentos, é dormir tal hora. Então, a realidade ela é muito subjetiva e se a gente não considerar a realidade que a gente vive, a gente vai sempre entrar nesse conceito de autossabotagem para dizer que se pessoa consegue, sei lá, juntar R$ 1 milhão em 2 anos e eu não consigo por causa da minha autossabotagem. Se a pessoa consegue ler 10, 15 livros a cada 5 anos e eu não consigo por causa da autossabotagem. E essa ideia de autossabotagem, ela traz uma justificativa. Ela traz o que a gente chama de rótulo. E hoje a gente precisa muito de rótulos para a gente estar na realidade. Eu percebo muita diferença entre uma pessoa que tem um diagnóstico, por exemplo, de TDAH e uma outra pessoa com o mesmo diagnóstico de TDAH. É extremamente subjetiva. Os padrões que o DSM, o Manual de Diagnóstico, que os profissionais de saúde mental usam para diagnosticar o TDAH, são os mesmos critérios. Mas eu tenho que considerar a realidade, e hoje a gente não considera.
A gente simplesmente preparou uma questão de caixa organizadora em que a gente coloca as pessoas dentro dessa caixa, e aí não vou julgar porque a gente tem uma necessidade, como eu disse anteriormente, desde a infância, de identificação, de se sentir justificado, de se sentir pertencente. Então, quando eu encontro um diagnóstico de TDAH e isso me dá uma pequena luz, ainda que superficial, do porquê eu sou assim, eu me encaixo dentro dessa caixa, eu me coloco lá, porque de certa forma eu estou incluído, eu estou localizado, alguém fala alguma coisa que faz sentido para mim. E aí, tudo bem, até então, é legal a gente ter o diagnóstico, é muito necessário, traz uma luz, mas a partir do momento que eu entro no diagnóstico para definir quem eu sou, para definir a minha personalidade, eu estou deixando de considerar o meu conceito histórico, o meu lado subjetivo da realidade. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que todo ser humano, absolutamente todo ser humano, tudo que a gente faz na vida é movido por prazer. A gente busca por prazer. E não entendam o prazer no sentido sexual, não entendam o prazer no algo superficial, não entendam o prazer aqui como algo que é como que é o nome da palavra? Não entendam o prazer como algo que é banal. Não, não entendam. O prazer é o que move a nossa vida. Em todas as medidas, nós somos movidos por prazer. Tudo que nós fazemos na vida visa, né, como fim o prazer. Então, se eu busco uma prosperidade financeira, é para um conforto. Se eu busco um conhecimento, é para um conforto. Então, tudo é nessa medida de prazer. A neurociência afetiva e a neuropsicanálise vai dizer que a gente é constituído basicamente de ideia de prazer e desprazer. Aquilo que me distancia do prazer me causa sofrimento. Aquilo que me aproxima do prazer me causa bem-estar, equilíbrio. Então, prazer nesse sentido, prazer daquilo que move a tua vida. Então, todos nós buscamos por essa sensação de prazer, por esse estado de equilíbrio, por esse estado de homeostase, de se sentir bem em tudo que nós fazemos. Então, vou pegar aqui um exemplo de um amigo meu que a gente estava conversando, e ele falou assim: não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de andar de avião, mas quando você vai de avião, você vai perceber que 80 a 70% das pessoas que estão na classe A das agências dos aviões hoje, que estão nas viagens de aviões hoje, 80% a 70% dentro da classe A vai estar lendo um livro, vai estar com um jornal, vai estar fazendo leitura de alguma coisa no sentido palavra, no sentido intelectual e etc. E aí, quando você vai na classe B, C ou D, você vai perceber que 90% a quase 100% das pessoas que estão nessa classe de viagem estão com o celular, estão assistindo um vídeo, estão ouvindo música, estão assistindo TV. E aí meu amigo trouxe assim, é interessante como que as pessoas que estão numa cultura, num padrão de vida A, elas têm esse hábito de buscar por leitura, de buscar por essa continuação, né? E as pessoas que não estão nessa realidade já buscam coisas mais superficiais. E aí eu discordei com ele e falei que não, que na verdade as pessoas que estão nessa classe A, elas têm múltiplas opções de como alcançar esse prazer. Elas têm múltiplas possibilidades de como sentir prazer através do livro que eu posso comprar, através da leitura que eu quero ler, através do momento que eu quero ler, do conteúdo que eu quero consumir, diferente das pessoas que estão numa realidade mais humilde social, que elas não têm sempre essa opção. Elas não têm a opção de comprar um livro que é especificamente o assunto que elas querem ler. Elas não têm a opção de especificamente consumir um conteúdo que é o que elas querem. Então, a gente consome aquilo que a gente consegue, aquilo que a nossa realidade possibilita. Então, a pessoa que está na classe A, ela está lendo um livro porque é o livro que ela escolheu, é o livro que ela comprou, é o conteúdo que faz sentido na realidade dela. Já as pessoas que vêm de uma classe mais humilde, nem sempre a gente tem a possibilidade de comprar especificamente o conteúdo que é o que nos interessa, que é o que faz sentido para nós.
Existe um livro da neurociência afetiva do Jack Panksepp. Um livro custa R$ 1.200, por exemplo, no Mercado Livre. É um livro que eu queria muito, muito, muito ler. E aí eu tive certa dificuldade até eu conseguir adquirir esse livro. Mas assim, a sensação de frustração que você experimenta enquanto você não pode consumir esse conteúdo te faz ir buscar outros tipos de prazer. E onde que a classe B e C, as pessoas mais humildes, conseguem, no mínimo, minimamente selecionar o conteúdo que elas querem consumir na internet. Então, não é o acaso que a maior parte das pessoas de sociedade, da sociedade que são humildes consumam muito mais conteúdo na internet do que as pessoas que são de classe A. Porque exatamente as opções de escolhas que a gente tem dentro da internet, em que eu posso usar os filtros, os algoritmos, para escolher dar risadas, para escolher ver notícia, para escolher acompanhar determinada pessoa, me traz essa sensação de eu tenho poder de escolha. E ter poder de escolha me possibilita alcançar esse prazer. Então, nem sempre a realidade que essas pessoas de classe A que estão na classe A do avião e a realidade das pessoas que estão em classe C, B, tem que ser considerada. E quando a gente considera essa realidade, que é a minha, que é a sua realidade, a gente percebe que nem sempre as pessoas estão condicionadas, entre aspas, dentro de consumir determinado conteúdo por escolha própria. Isso é inconsciente, isso é um condicionamento. São as únicas opções que eu tenho. E aqui eu não estou abstendo ninguém da responsabilidade de, dentro das possibilidades, fazer escolha. Mas quando eu não tenho possibilidades de escolha, e quando as possibilidades de escolha são mínimas, elas são muito mais difíceis de serem feitas, elas são muito mais difíceis de serem realizadas. E a gente precisa considerar isso quando a gente fala do mito da autossabotagem. Então, é muito fácil uma pessoa que está na classe A ler 10, 15 livros, né, por ano, a cada 2 anos, se todos os livros que ela lê são livros que estão dentro da área de estudo dela, se são livros que fazem sentido, que ela foi lá na biblioteca, seja digital ou física, e escolheu o título, escolheu o autor. Diferente de muitas pessoas que estão na classe C, na realidade mais humilde, que a gente precisa ir na biblioteca e escolher as opções que a gente tem disponíveis de livros que a gente vai ler, que a gente tem que ir no sebo e escolher as opções de livros usados disponíveis que a gente tem para ler. Então, a considerar essa realidade, ela vai partir da área intelectual dos livros que você consome, até os alimentos que você tem possibilidade de consumir, até a rede de apoio às pessoas que você convive, os lugares que você frequenta, o tipo de conteúdo que você consome na internet. Então, de novo, autossabotagem não é determinante para a tua vida e nem deve ser nesse quesito de olhar para a tua realidade em comparação com a realidade da pessoa que você está colocando como exemplo para esse sucesso, como exemplo para essa auto-performance, etc. Como no meu caso, que eu considerei a realidade desse profissional, querendo que a minha realidade fosse adequada a dele para eu conseguir ter o sucesso que ele tinha. E não há a mínima possibilidade, porque quesito social, quesito trabalho, quesito realidade profissional, meu e dele é totalmente diferente. Então a gente tem que considerar, Eduardo, mas existe possibilidade para todo, é muito fácil eu aprender inglês estudando em Aspen, mas é possível também aprender inglês estudando em biblioteca pública. Sim, é possível, existe sempre a possibilidade. A possibilidade ela nunca se abstém. Mas aí há de se considerar também o grau de sofrimento que ambas as pessoas vão vivenciar. Há de se considerar também o grau, o tempo e o limite de aprendizado, o tempo de foco, a realidade, o tempo de estudo que ambas as pessoas vão ter, né? E de novo, achar que a pessoa que aprende inglês em Aspen consegue aprender e porque ela conseguiu, você também tem a obrigação de aprender, é se colocar numa realidade que não é a sua, é se colocar num lugar que não te pertence, é se colocar, se obrigar a fazer coisas que não fazem sentido para você. E eu quero dar um outro exemplo da questão da autossabotagem e em como o mundo, em como a realidade que a gente vive hoje, sobretudo a internet, distorce a nossa realidade, distorce aquilo que a gente acredita, distorce aquilo que faz sentido para mim, distorce aquilo que faz sentido para você. Existe um vídeo na internet, eu vou tentar colocar aqui para vocês, que um rapaz ele chega atrasado na sala de aula na universidade e aí a professora, né, concorda, faz um acordo com os alunos ali que
quando ela levantar uma pasta e ela perguntar a cor que é aquela pasta, que a pasta, na verdade, tem uma cor verde, todos os alunos vão falar que a pasta é vermelha. E aí ela vai perguntar para aquele aluno, e o aluno vai falar que é verde, ela vai perguntar novamente para a classe vai falar que é verde, e aí o aluno, né? E aí ela faz o experimento, o aluno chega na sala e ela pergunta para o aluno, vamos usar o nome fictício, Eric, qual que é essa pasta? E o Eric fala, a pasta é verde, de fato a pasta é verde. E ela pergunta, classe, qual que é essa pasta aqui? E a classe toda já combinado vai falar, a pasta é vermelha. E ela pergunta, Eric, qual que é a pasta? E o Eric fala, verde, professora. E ela volta novamente para a classe, é vermelha. E quando ela volta a quarta vez para o Eric, para perguntar aqui qual que é a pasta, ele concorda que a pasta é vermelha, mesmo a pasta sendo verde, porque a maioria das pessoas ali falaram que a pasta é vermelha. E o que que isso traz como aprendizado? Traz no sentido de que a gente tem uma necessidade de pertencimento. A gente quer se sentir incluído. E para se sentir incluído, para se sentir pertencente a um grupo, as pessoas que fazem sucesso, as pessoas que são bonitas, etc., eu vou contra a minha realidade. Eu vou distorcer a minha realidade. Eu vou desconsiderar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou vivenciando. Eu vou desconsiderar o meu contexto histórico, todo o aprendizado, tudo aquilo que faz sentido para mim, para seguir o que a maioria das pessoas estão seguindo, para fazer o que a maioria das pessoas estão fazendo. Não só porque eu quero atingir esse grau de prazer, mas porque é uma necessidade intrauterina que eu falei, que é a necessidade de se sentir pertencente, de se sentir rotulado, de se sentir explicado de alguma forma. Então, assim, uma das saídas possíveis para a gente lidar com essa espécie de autossabotagem, com esse mito de que tudo que eu não consigo é porque eu estou me autossabotando, é porque eu não estou me esforçando o suficiente, seria começar a filtrar o conteúdo que a gente consome na internet. Porque assim, gente, ninguém, ninguém, o melhor profissional que seja, consegue vencer o ambiente. A gente não consegue vencer o ambiente. Então, o que a gente pode, à medida que a gente consegue, a gente precisa do ambiente para que eu consiga vencê-lo. Aqui, por exemplo, vocês podem ver, existe um pouquinho de verde aqui, mas a maioria da tela que está atrás de mim é branca. Por quê? Porque eu preciso que vocês se concentrem em mim, que vocês, à medida do possível, se concentrem no conteúdo que eu estou falando. E quando a gente fala de ambiente hoje, a gente está falando de internet. A internet hoje é um ambiente que sobrepõe a vida real. Porque é tão importante a gente se sentir dentro desse grupo, é tão importante a gente se sentir pertencente, acompanhando as notícias, acompanhando os famosos, etc., que a gente se condiciona a consumir conteúdos que não fazem o menor sentido para nós. E assim, a psicologia vai comprovar que, dependendo das cores que você usa, existe uma matéria chamada Psicologia das Cores, a gente consegue, entre aspas, enlouquecer um ser humano, o ambiente com as paredes que a gente pintar. Então, de acordo com as cores que a gente pintar a parede, a gente consegue acalmar. Então, isso a gente está falando de ambiente, comprovação científica. Da mesma forma que os conteúdos que você consome na internet, eles vão ter um impacto sobre você. E aqui cabe algo muito simples, mas muito importante, que nós não conseguimos completamente, o nosso cérebro não tem essa capacidade de distinguir o que é a vida real e a vida virtual. Do que é o mundo real, do que é o mundo imaginário. Por isso que quando eu estou assistindo um filme de terror, eu levo um susto, mesmo sabendo que é uma tela, que eu estou assistindo uma TV. Exatamente porque o nosso cérebro ele não tem essa plena capacidade de distinguir o mundo real desse mundo virtual. Então, à medida que eu não consigo distinguir o mundo virtual do mundo real, o conteúdo que eu começo a consumir na internet começa a ser parte da minha realidade, começa a modificar o que eu acredito. O que que a gente trabalha na terapia? Na terapia, a gente trabalha a mudança de comportamento, a gente trabalha a mudança de pensamento, a gente trabalha mudanças de padrões de pensamento, de crenças limitantes que você tem. E o que a terapia faz, hoje em dia é comprovado, é mudar, alterar as conexões neuronais que a gente tem para que a gente tenha outros comportamentos, para que a gente tenha outros aprendizados. Então, imagina que a internet que você está hoje, que o conteúdo que você consome na internet hoje, seja uma espécie de terapia, mas diferente da terapia convencional que você vai uma hora por semana, uma vez por semana, na internet você consome esse conteúdo
24 horas, todos os dias, sei lá, às vezes mais de 1 hora por dia. Então, todas as vezes que você vê um cara falando para você que você se autossabota, que você não consegue, que você não se esforça o suficiente, aquilo vai mudar suas conexões neuronais e automaticamente essa realidade que você traz lá do passado vai ser distorcida e você vai acreditar que você se auto-sabota. Você vai acreditar que se você não faz sucesso no mundo contemporâneo hoje, com todas as possibilidades que a gente tem, é porque você não se esforça o suficiente. Se uma pessoa que vem de uma realidade que você vem consegue passar numa federal e você não consegue, é pela tua falta de esforço. Se um amigo seu consegue ser promovido no trabalho e você não consegue, é pela tua falta de esforço. Então, de novo, atribuir esse conceito de autossabotagem a uma realidade que não é a nossa é justificar, é rotular o nosso comportamento, é rotular a nossa vida como uma necessidade de diminuir o nosso grau de responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de sofrimento mental, a quantidade de declínio cognitivo que isso vai causar em você a curto e a longo prazo é muito, muito, muito profundo. Então, a gente precisa, de novo, considerar a nossa realidade, desmistificar essa ideia de autossabotagem e considerar que a realidade é diferente para cada um. Que se eu consigo aprender inglês estudando 1 ano, talvez você precise de 2, talvez você precise de 6 meses, e isso vai depender da tua realidade, vai depender da tua alimentação, das proteínas que você consome, vai depender da tua noite de sono, vai depender da tua rede de apoio, vai depender da tua rotina. E a gente não considera isso quando a gente olha para um perfil que faz sucesso na internet. A gente não considera isso quando a gente olha para uma receita de dieta de um influencer na internet. A gente não considera isso quando uma pessoa que tem 50 anos está lidando muito bem com o envelhecimento e você não está conseguindo. Então, à medida que você não consegue aprender inglês como eu aprendi em 1 ano, você acha que o problema é você, porque uma outra pessoa conseguiu. Então, de novo, considerar a nossa realidade, filtrar um pouco desse conteúdo que a gente consome nas redes sociais e nos conectar, né, em certa medida, com equilíbrio, com a realidade, que é a nossa realidade, nos possibilita desmistificar um pouquinho esse conceito de autossabotagem e automaticamente adquirir uma certa autoridade, uma certa responsabilidade e um poder de escolha em relação à nossa própria vida. Tá bom? Eu acho que era isso. Gostaria dos comentários de vocês, se fazem sentido para vocês, se o que a gente falou aqui hoje fez sentido, se de certa forma desmistificou um pouquinho esse conceito de autossabotagem. De novo, não dizendo que o conceito de autossabotagem não existe, ele tem evidências científicas, mas que ele não é determinante para a tua vida. Ele não determina a tua personalidade, não determina tudo aquilo que você constrói. Precisa levar em conta a tua realidade, os teus registros de aprendizados e, consequentemente, né, a partir dessa compreensão, conseguir ter uma melhor aceitação e um melhor autocuidado, que é o que a gente prega aqui na nossa comunidade. Tá bom? Até a próxima. Beijo no coração de vocês.